Vamos primeiro orar e pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, queremos dizer que nada temeremos e que só em Ti confiaremos. E queremos pedir a Tua ajuda para isso. Queremos que nos mostres a Ti. Dá-nos uma melhor visão de quem Tu és e daquilo que Tu tens para oferecer através da Tua palavra. Nós queremos pedir e orar em nome de Jesus. Amém. Não sei se sabem qual a minissérie que estamos a fazer hoje, nestes próximos domingos. Alguém sabe, não? Apocalipse? Sim. Quantas cartas? 7 cartas, então, no livro de Apocalipse. E as 7 cartas têm uma estrutura interessante. E de um modo geral, vemos uma apresentação de Jesus de forma semelhante à apresentação que João já fez dele, à descrição que João já fez no primeiro capítulo, nos versículos 12 a 18, quando ele vê Jesus. Várias delas têm uma chamada ao arrependimento, há algo que elas estão a fazer de errado, outras nem por isso. Então é curioso que a primeira e a última, então a primeira já vimos, que é a Filadélfia, que perdeu o amor, o entusiasmo por Deus, e a última, elas como que condizem. A segunda e a penúltima, e a segunda vamos ver hoje, que é a Esmirna, e a penúltima, Jesus não diz nada de errado, não chama ao arrependimento em nada. Há dificuldades, sim, mas Jesus não aponta nada de errado que elas estejam a fazer, apenas as encoraja. E depois as 3 do meio têm vários problemas dentro delas. De mau ensino, de imoralidade sexual, de idolatria. E muitas vezes de idolatria, que é o comprometimento de eu sou cristão, mas eu não posso ser assim tão cristão no meu local de trabalho ou na escola. E depois começamos a comprometer a nossa fé. A carta de hoje, que vamos ver, convém lembrar as palavras que Jesus disse e que João registrou no seu Evangelho, que alguns de nós têm estado a estudar nos grupos familiares. E Jesus disse: se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós outros. Ou seja, vão haver dificuldades para os seguidores de Jesus. Então, ninguém te disse que a vida ia ser assim. O teu emprego é uma piada e estás sem dinheiro. A tua vida amorosa morre ainda antes de começar. Parece que estás sempre preso na segunda mudança. Quando não tem sido o teu dia, nem a semana, nem o mês e nem mesmo o teu ano. Mas eu estarei lá para ti. Quando a chuva começa a cair, eu estarei lá para ti. Como tenho estado. Eu estarei lá para ti, porque tu também estás lá para mim. Alguns sabem. Não sei se conhecem esta série. Chama-se Friends. Traduzida é Amigos. É acerca de um grupo de amigos. E as tuas vivências foi uma das séries que gostávamos muito. E começa sempre com esta música que eu traduzi à pressa agora para português e eu vos disse. Mas esta ideia de que eu estarei lá para ti, por ti. A vida não está a correr bem, mas eu estarei lá para ti. E é aquilo que se calhar nós mais gostaríamos, não é? Nos tempos difíceis, que amigos, familiares, mas amigos estivessem lá para nós nos piores momentos. E a carta que acabámos de ler, que Jesus escreve a Esmirna, é quase uma carta a dizer: eu estou aqui para ti e estarei lá para ti sempre. Isso é a pergunta que poderíamos fazer em relação a esta carta, é: como é que podemos viver vidas fiéis a Jesus até à morte? Como é que podemos viver vidas fiéis a Jesus até à morte? E em parte a resposta é ter uma melhor compreensão de quem Jesus é. E por isso é que ele se descreve em todas as cartas, um bocadinho de si. Ter uma melhor ideia, uma melhor percepção de quem Jesus é. Ter também uma melhor percepção das nossas circunstâncias.
e daquilo que Deus tem para nos oferecer. E quem sabe, de facto, não fiquemos mesmo com aquela confiança que Deus está lá para nós, independentemente daquilo que aconteça. Então, com esta carta vamos ver 3 pontos. É acerca da ressurreição de Jesus. Que eu creio que esta carta foca muito nisso. Ou seja, a ressurreição de Jesus é riqueza na pobreza, é coragem no sofrimento e é fidelidade até à morte. É riqueza na pobreza, é coragem no sofrimento e é fidelidade até à morte. Lendo novamente os versículos 8 e 9. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que vai viver. Conhece a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A ressurreição de Jesus é riqueza na pobreza. Em 1999, a empregada de mesa Tonda Dickerson recebeu um bilhete de lotaria como gorjeta. E ela ganhou 10 milhões de dólares. Os seus colegas, os outros empregados de mesa, processaram-na, pedindo uma parte. O homem que lhe deu a gorjeta processou-a também. Mais tarde ela foi raptada pelo seu ex-marido e teve de lhe dar um tiro no peito. Por fim, ela teve de ir a tribunal por causa da autoridade tributária. Claro que também queria a sua parte. Por vezes a decisão de aceitar algo espetacularmente bom vem com dificuldades e sofrimento. E a questão é se vale mesmo a pena. Será que vale mesmo a pena? Esta carta foi escrita no primeiro século para uma igreja que estava a sofrer, para cristãos que estavam a sofrer. Porquê? Se lembram, os romanos mandavam geograficamente nos judeus, na Palestina. Eles tinham conquistado. Mas os romanos, eles eram espertos. Eles conquistavam povos e eles deixavam-nos ficar nas suas terras. E para muitos, eles diziam: podes ficar aí, precisas de pagar o imposto ao imperador, claro, e precisas de adicionar o imperador, a estátua do imperador, dentro do teu templo. Então, sempre que vais adorar o teu Deus e orar ao teu Deus, vais estar também a orar e a adorar o imperador. Era isso que eles exigiam dos povos conquistados. Curiosamente, os judeus conseguiram ser uma exceção. Eles tinham quase um bom relacionamento com os romanos. Então eles podiam viver na sua terra, viver a sua religião e não precisavam colocar a estátua do imperador lá dentro da igreja. Mas os cristãos corriam o risco. Porquê? Porque eles não eram do judaísmo, da sinagoga. Eles vinham de lá, sim. E há uma ligação e já vamos falar sobre ela. Mas eles eram perseguidos pelos romanos e pelos judeus. E Jesus diz que conhece a tribulação da igreja, que é um problema. Ele conhece a pobreza da igreja, que é outro problema. E ele conhece a blasfémia da igreja. Ele conhece porquê? Porque ele está presente. E vamos ver isso em todas as cartas. Jesus está presente. Quando ele diz que ele conhece, ele sabe. Então é sinal que ele está presente. E é curioso que Jesus não desvaloriza o sofrimento. Ele não desvaloriza a tribulação, os problemas. Eles são pesados. Eles causam sofrimento. E Jesus reconhece a pobreza dos cristãos. Ele reconhece: vocês são pobres. Vocês são pobres. E depois diz: mas são ricos. Então, em que medida é que eles são pobres? Porquê pobres? Naquela cultura e naquele tempo, hoje em dia já não. Ou seja, hoje em dia a nossa religião é privada. A entidade patronal nem pode, hoje em dia, questionar, perguntar de que religião és. Não deve, pelo menos. Porque não pode discriminar com essa base. Naquele tempo, não. A discriminação era feita com essa base. Ou seja, todos sabiam se tu és de uma religião diferente. E se eras cristão e eras um comerciante, então sabias que o teu negócio ia começar a ter problemas. As pessoas iam deixar de ir comprar a ti e iriam a outro. Irias ter grandes dificuldades.
E muitos cristãos naquela altura eram pobres. Jesus não nega a pobreza, mas ele adiciona uma outra realidade. E quando ele diz, mas tu és rico, não é que o cristão estava a viver na sua casa com envelopes de dinheiro escondidos nas paredes ou algo assim desse género, e não sabia. Mas quando Jesus diz, mas tu és rico, ele está a chamar a atenção para uma realidade espiritual que acontece ao mesmo tempo que ele é pobre. Ele é pobre, mas ao mesmo tempo ele é rico. Ou seja, mesmo não tendo aquilo que o mundo considera riqueza, ele tem o que na realidade é riqueza. O seguidor de Jesus é como aquele homem nas parábolas que encontra o tesouro ou a pérola valiosa e vai vendo tudo o que tem para comprar aquele campo, para ficar com aquele tesouro. E o que é esse tesouro? É o Evangelho. É as boas mensagens. É a boa mensagem de Jesus. Então, assim é o Evangelho. É boas notícias. É riqueza para qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, ricos, pobres. Para todos. O cristão pode não ter muito durante a vida, mas o mais importante é aquilo que ele tem perante a morte. E por isso é que Jesus diz que eles são ricos. Porque perante a morte eles têm Jesus. Perante a morte a riqueza fica. Ela não muda nada. Mas perante a morte Jesus muda tudo. Porque eles têm consigo alguém que derrotou a morte. E daí a ressurreição ser tão boas notícias. Por vezes é tentador pensar ou focar naquilo que temos. E a cada dia consultarmos o nosso saldo na conta. Já saiu aquilo, já saiu. Será que vai dar? E olhamos à volta. E olhamos para aquela pessoa com o Porsche, ou aquele com o Ferrari, ou aquele com o BM. E vemos as posses das outras pessoas e sentimos pobres. E pensamos, mas se eu sou filho de Deus reina. Se eu sou filho dele, porque que certamente eu havia de ter um pouco mais. Então eu vou, talvez tenha a ver com a minha fidelidade. Eu não tenho sido fiel o suficiente, ou não tenho orado o suficiente, ou não tenho ido à igreja. Se eu for mais, se eu fizer mais, Ele vai me dar mais. Talvez Ele vai me abençoar. E se Ele não dá? Se Ele não dá prosperidade, finanças, e afastamos desiludidos, porque achamos que o melhor que Deus tem para nos dar é uma boa casa, um bom carro, dinheiro. E ouvimos aqui, há umas semanas atrás, o melhor que Deus tem para nos dar é Ele próprio. Jesus diz que também conhece a blasfémia daqueles que se chamam judeus. Os judeus tinham uma espécie de Visa-Gold. Não sei se lembram dos Visa-Gold. Ou eles eram como os pais dos gêmeos que conheciam a nora do presidente e conseguiram a cunha para serem tratados no hospital. Ou seja, eles tinham um acordo com os romanos. Eles tinham um chapéu de chuva romano. Então o chapéu de chuva romano permitia que eles estivessem bem. Ou seja, os romanos não entravam na sua igreja, não os perseguiam. Eles tinham um chapéu de chuva romano. E aquilo que os judeus começaram a perceber e a fazer foi... Eles começaram a ver este movimento do cristianismo com base no Messias que eles não reconheciam. Então eles diziam aos romanos, olha, aqueles não fazem parte de nós. Aqueles estão fora do chapéu de chuva. Então os cristãos ficavam à chuva, no sentido de serem perseguidos pelos romanos, a sofrerem. E os judeus ficavam com o chapéu de chuva. Porquê que Jesus diz que eles estão a fazer blasfémia, aqueles que se chamam judeus? Porque o verdadeiro judeu é aquele que reconhece o verdadeiro Messias de Deus, aquele que vem em nome de Deus, Jesus. Então, de facto, os judeus estavam com o guarda-chuva romano, a perseguição e o sofrimento não os afetava, mas eles estavam numa areia movediça. Eles iam morrer. E iam permanecer mortos, porque eles não reconheciam o Messias que Deus enviou, o Messias judeu, o filho de David, aquele que todos os profetas apontaram para, aquele que era o verdadeiro judeu. Eles não o reconheciam.
Então eles estavam com o chapéu de chuva assim, a vida era fácil, mas eles não tinham solução perante a morte. O cristão está sem chapéu, está à chuva, vai sofrer, vai ser perseguido. É isso que os cristãos nesta igreja era o que estava a acontecer, mas eles estavam em cima de alcatrão ou de betão, o mais firme que possas pensar. Perante a morte eles tinham Jesus. E em parte é isso que Jesus está a tentar dizer a esta igreja. As boas notícias da ressurreição de Jesus. O cristão sabe o que vai acontecer no fim. Porque a morte despe todos. Todos ficamos nus perante a morte. Toda a nossa riqueza, tudo aquilo que acumulamos, a morte despe-nos a todos. A ressurreição de Jesus é que é a riqueza no final. Então todos ficamos pobres perante a morte. Mas Jesus faz rico aquele que o segue no fim. Então a ressurreição de Jesus é também coragem no sofrimento. E vemos isso nos versículos 8 a 10. Novamente vamos ler. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para seres expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. É coragem no sofrimento. E coragem, nós somos um povo de coragem, não somos? Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba escálida, os olhos encovados e a postura medonha e má e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. É assustador o Adamastor, não é? Na obra dos Lusíadas. Ele já tinha comido muitos barcos, mas uma vez ultrapassado, ou seja, nesta obra há um cabo, há um promontório que há muitas dificuldades de ultrapassar por causa das condições do vento, do mar, e muitos barcos naufragavam lá. Então nesta obra, aqui vai a nau, cheios de confiança, e temos esta figura do cabo como um grande adamastor, um grande monstro que os vai comer. Lembram-se como é que se chama o cabo? Das tormentas. E depois passa a ser o cabo da Boa Esperança. Então, aqueles que os estudantes mais novos, é isto que vos espera, eventualmente vão ter de ler os Lusíadas. Como não ter medo no sofrimento? Se calhar a primeira opção seria, mas será que podemos evitar de alguma maneira? Será que podemos desviar? Será que podemos sofrer menos? E de facto muitos cristãos hoje em dia sofrem menos, dependendo de onde vivem, de onde estão. Muitos cristãos hoje em dia estão a morrer ao confessarem a sua fé em Jesus. Não é o nosso caso, nos dias que vivemos agora, onde vivemos agora. Mas para muitos a confissão de Jesus equivale a prisão ou morte. Em parte o segredo é ver melhor as condições, ou melhor as circunstâncias, e ver melhor Deus. Por isso é que Jesus se identifica como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que já no capítulo 1, versículo 8, João tinha dito. E essa identificação do alfa e do ômega é dada a Deus. E Jesus aplica também a si próprio. E olhando para o Velho Testamento, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é uma maneira de encorajamento do povo. Deus já tinha usado dessa forma. Lemos Isaías 40 no início do culto. Em Isaías 44, versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Este é o versículo 6. Este versículo está rodeado de dois versículos, de duas exortações a não ter medo. No versículo 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, não temas. Depois temos aquele versículo 6, eu sou o princípio e o último, o alfa e o ômega. E depois no versículo 8 novamente, não temam,
vós sois as minhas testemunhas, não há outra rocha. Podia ter usado rocha há bocado quando escrevi o cristão no betão ou no alcatrão, ou na rocha, a areia movediça ou a rocha. Então, devia ser um encorajamento saber que, de alguma maneira, Jesus está no início e Jesus está no fim. Ou seja, Ele é eterno. Ele é eterno. É também importante ver aquilo que Jesus diz. Quem é que está por trás daquilo que acontece? Por um lado é o diabo. Ele diz que é o diabo. Mas por outro lado, Deus é soberano sobre tudo. Então, por trás das más intenções do diabo, está um Deus que usa o pior que pode acontecer para o bem, para os seus planos. E por isso é que, quando um cristão sofre e passa por sofrimento, é um bom testemunho, é um fortalecimento do cristão e é um bom testemunho de Deus, em que as pessoas vão olhar e dizer o que aquela pessoa passou não é normal. Não é normal ela estar a reagir desta forma. Não é normal ela continuar a sorrir. Não é normal ela continuar a encontrar alegria nas pequenas coisas. Realmente tem de haver algo mais na sua vida. A que é que ela se está a agarrar? E eu sei que falei de cristãos em países perseguidos, mas certamente há cristãos aqui hoje que têm esse testemunho. Passaram por situações bastante difíceis. E olhando para a situação, só podemos atribuir a razão deles estarem assim hoje a um Deus. A um Deus que está no início e está no fim. A um Deus que conhece, que está presente e que transforma as piores coisas para o bem. Há aqui uma prova de 10 dias. E curiosamente, esta prova de 10 dias que os cristãos teriam de passar, talvez prisão, e eu creio que vários dos números em Apocalipse não devem ser entendidos de forma literal. Ou seja, não é que haja ou melhor, o crime de adorar a Deus leva a consequência de 10 dias na prisão. Acho que é um número simbólico de um número completo, 10. Ao mesmo tempo, é um número que é certo e que é curto. Ou seja, vai haver sofrimento, vai haver um período de provação, mas vai terminar a uma determinada altura. Ou seja, é um período completo e curto. Mas faz lembrar um outro período de provação de 10 dias. Não sei se lembram, ou quem conhece o livro de Daniel no Velho Testamento. Quando temos Daniel e os seus 3 amigos, logo no primeiro capítulo, e eles estão encorajados, não, eles têm de comer a comida do rei, sacrificada a ídolos. E Daniel toma uma decisão. Eles não se querem contaminar com aquela comida. E eles falam com o cozinheiro e eles propõem outro menu, uma dieta. Melhor alimento para as crianças e jovens. Legumes e água. É o que eles propõem ao cozinheiro. E ele fica muito preocupado porque ele pensa, olha, isso vai-se notar, vocês vão andar tristes e miseráveis a comer só legumes e água durante 10 dias. Mas passados esses 10 dias de prova, eles eram os mais saudáveis, com melhor aspecto do que todos os outros. Então é um período difícil, de sofrimento, é um período que serve para fortalecer a fé em Deus, e é um período que vai acabar por ser um testemunho de Deus. Jesus é primeiro que tudo, Ele está no fim de tudo, e no entanto este ser eterno entrou na nossa história. Ele viveu e Ele morreu e Ele voltou a viver. Então com Jesus a tormenta morre, e com Jesus temos boa esperança que alimenta a coragem perante o sofrimento. Temos também que a ressurreição de Jesus é a fidelidade até à morte, e vamos partir do meio do versículo 10 e o versículo 11, ao final do versículo 10. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Um destes personagens morreu agora há pouco tempo, em outubro, que é este aqui, o Chandler, o Matthew Perry, é o nome do ator.
Ele era talvez o preferido de alguns. Ele era muito cómico, muito engraçado, sempre a dizer piadas. Ele disse numa entrevista, e ele escreveu um livro há pouco tempo, ele disse: eu não gosto de ver os episódios. Eles têm 10 temporadas, ou seja, cada temporada eram 8 episódios, ou talvez mais. Mas eram 10 temporadas. E ele disse que ele não gostava de ver os episódios porque ele conseguia ver, pelo seu aspecto em cada temporada, o problema que ele estava a passar. Então ele dizia: primeira temporada, eu estou muito magro, então era comprimidos para a dor. Eu estava a tomar quase 50 por dia. Aquela temporada fiquei mais gordo, álcool. Aquela temporada, comprimidos, aquele álcool, aquela droga. E ele teve uma vida bastante difícil. E ele fala acerca da fama e tudo aquilo que ele teve. E ele diz que tudo isso que ele teve, e que todos desejam, era aquilo que ele menos precisava. Era aquilo que ele menos precisava. Ele terá recuperado, com sequelas, claro. Quem depois o ouve falar nota isso. E ele próprio reconhece que ele fala mais devagar e mais arrastado. Mas é interessante porque nesta série, este grupo de amigos e esta ideia de que vamos ficar juntos até ao fim e vamos estar lá uns para os outros até ao fim. Eles tiveram uma reunião do grupo há pouco tempo. E claro, cada um foi à sua vida, digamos assim. E foram mesmo. Foram mesmo. Quase nenhum continua em contacto próximo com o outro. E é interessante que eu acho que ele diz mesmo nessa reunião de reunião, ninguém mais falou com ele. Deixaram-me. Ninguém mais falou com ele. A vida é limitada naquilo que nos pode oferecer. Ela é bastante limitada. Na verdade, a vida leva-nos à morte. A vida leva-nos à morte. E Deus tem uma oferta estranha para nós. Ele diz: perde a tua vida agora, por causa de Jesus e pelo Evangelho, para a salvares. Ou salva a tua vida agora para a perderes. É uma reformulação de Marcos 8,35. E Jesus pede isto aos seus seguidores. É um pedido estranho. Mas porquê que ele pode fazer este pedido? Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o próprio Deus. Ele é fiel testemunha. Então, quando Jesus pede aos cristãos para serem testemunhas fiéis até à morte, é porque o próprio Jesus, ele é descrito no primeiro capítulo como a fiel testemunha, o primeiro dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é a testemunha fiel, perfeita, de uma maneira que nós nunca seremos. Ele é o primeiro dos mortos a ressuscitar e a não voltar a morrer. E Ele é soberano sobre as autoridades da terra. E por isso, Ele pode nos chamar a segui-lo. É melhor entregar a vida a alguém que já derrotou a morte do que guardar a vida e ser vencido pela morte. O ator, o Matthew Perry, ele diz: a minha mente está a tentar matar-me e eu sei disso. Estou constantemente cheio com uma solidão, um anseio que se agarra à noção de que algo fora de mim vai remendar-me. Mas eu tive tudo o que o mundo lá fora tinha para oferecer. E é esta a desilusão dele. A sua mente dizia-lhe: se ao menos tu tiveres aquilo ou aquilo, tu vais ser feliz para sempre. E ele diz que ele procurou tudo isso, tudo o que o mundo tinha lá fora para oferecer, e agora está cheio de solidão. Cheio de solidão, completamente sozinho. Nenhum dos seus amigos pode estar com ele na sua morte. Nenhum pode fazer, seja o que for, por ele, porque nenhum tem poder sobre a morte. Então nenhum podia cantar Eu Estarei Lá para Ti. Só uma pessoa que de facto pode cantar essa canção e ser verdade. E é Jesus. Como é que nós sabemos isso? Como é que nós temos a certeza disso? Porque Ele ressuscitou. Nós podemos viver vidas fiéis a Deus até à morte, porque Deus enviou o Seu Filho até nós para ser este amigo salvador que enriquece a nossa vida de forma a não necessitarmos de tudo o que o mundo tem para oferecer.
Uma vida fiel não é uma vida isenta de problemas e sofrimentos. É uma vida à chuva, no sentido do sofrimento e da perseguição. É uma vida com dúvidas, com falhas, mas é uma vida que permanece em Jesus, lembrando que Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma vida fiel é uma vida que ouve o que o Espírito diz. Que o Evangelho deve ser o nosso foco, porque são as melhores notícias de sempre. Dificilmente hoje somos mortos pelo nosso testemunho, aqui em Portugal. Mas há a tentação de ir para um chapéu de chuva. Há a tentação de ir, por exemplo, para o chapéu de chuva do catolicismo romano. Porque tem uma estrutura maior, tem uma comunhão maior, parece que tem as coisas já mais decididas, parece que há menos perseguição e mais aceitação na sociedade. Mas estaríamos em areias movediças. Quando vamos para debaixo destes chapéus, saímos da rocha e vamos para a areia movediça. Pode haver a tentação de ser menos cristão no emprego ou na escola, onde reina o ateísmo, a superstição, o misticismo. Permanece à chuva. Ser fiel até à morte. Se for preciso, perde agora. Porque a ressurreição de Jesus, ela é riqueza na pobreza. Ela é coragem no sofrimento. E ela é fidelidade até à morte. Vamos orar. Querido Deus, vimos a Ti com vidas que Te querem seguir, com vidas que por vezes passam por momentos bastante difíceis de sofrimento e questionamos onde Tu estás. Questionamos qual o propósito de ter um Deus se vamos tendo momentos de sofrimento nas nossas vidas. E Senhor, queremos Te agradecer pela resposta que Tu dás na Tua palavra. Que Tu estás presente. Que Tu de facto vieste viver como um de nós. Experienciaste sofrimento. Tu sabes o que é sofrer e por isso Tu podes Te identificar com tudo aquilo que nós passamos. Obrigado porque mais ninguém, mais nada nos oferece aquilo que Tu tens para nos oferecer. Vida agora sim. E por vezes vai chover. Mas vida eterna a seguir à morte. Obrigado porque és o único que pode estar connosco no momento mais difícil, no pior momento, que é o momento da morte. Obrigado porque nesse momento nós vamos à Tua presença, não com a nossa vida imperfeita, não com o nosso testemunho que é bom em alguns dias e mau noutros dias, mas vamos com a vida de Jesus, porque confiamos nele e por causa dele não morremos mais. Por causa dele estamos contigo para sempre, na Tua presença. Obrigado porque isso é apenas possível porque Jesus veio estar presente connosco e está presente através do Seu Espírito connosco hoje. E estamos muito agradecidos por isso. Senhor, ajuda-nos a refletir nos momentos difíceis, a olhar para as nossas circunstâncias, mas a olhar para Ti. Ajuda-nos a aprofundar o nosso conhecimento de quem Tu és e daquilo que Tu fizeste por nós. Para que os momentos de provação possam ser um testemunho de quem Tu és nas nossas vidas. Ajuda-nos a permanecermos fiéis até ao fim, até à morte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.